É interessante a gente perceber que, diante das carências de recursos, o ser humano às vezes toma iniciativas que, bem ou mal, atendem às demandas do seu espírito. Então, a curiosidade maior ainda é a gente perceber que, em pontos distintos do planeta, o ser humano, diante das dificuldades, ele acaba tomando as mesmas iniciativas e descobrindo coisas, e a coisa acaba se repetindo. Como eu falei, no Velho Mundo, a fibra de tucum, de coqueiros daquela região, fazia soar as cordas dos instrumentos de lá. Os instrumentos eram colados com cera de abelha, eram colados com cola de peixe. E aqui, curiosamente, milhares de quilômetros depois, os ameríndios brasileiros também utilizavam a cera de abelha para colar, também utilizavam a fibra de tucum. Essas ideias praticamente parece que pairam no inconsciente coletivo. É como se existisse uma memória que faz com que a gente possa perceber o seguinte: e aquela dúvida que paira no ar: será que essa viola de coxo já existia na madeira e a gente somente retirou da madeira aquilo que não era viola? As nossas andanças com a viola de coxo nesses 32 anos já do projeto Viola de Coxo, ela tem uma coisa de particularidade interessante, porque várias universidades nos convidaram para que nós pudéssemos levar essa história do influxo que aconteceu no centro-oeste do Brasil com essa questão desse conhecimento milenar que singrou os mares e veio parar em terras pantaneiras. Então eu tive a oportunidade de conhecer algumas universidades, como a Universidade do Porto. Estivemos lá, levamos os nossos materiais, e na Universidade de Aveiro também fui muito bem recebido. Cheguei a fazer palestra para os alunos de lá, que ficaram encantados com a sonoridade da viola de coxo e de ver a similaridade desse instrumento com a cultura portuguesa. Então eu me lembro também que foi uma coisa fantástica, porque nessas nossas viagens nós tivemos a oportunidade de nos apresentarmos para um grupo de professores de etnomusicologia da Universidade Paris IV, Sorbonne, e nós levamos esse instrumento, levamos a mensagem da cultura pantaneira, e isso foi abrindo cada vez mais portas para que nós pudéssemos mostrar a grandiosidade da cultura pantaneira, da viola de coxo, que é mantida no peito por esses heróis, por esses anjos da guarda, que são os nossos cururueiros. E eu, quando falo de viola de coxo, eu não posso deixar de citar aqui uma voz, já que esse instrumento evoca a figura feminina, uma pessoa que nos idos dos anos 90, quando nós começamos a trabalhar, eu tive a oportunidade de conhecer, e que praticamente fez comigo uma parceria que existe até hoje. Essa voz feminina fantástica, que é toda a representatividade da alma feminina na área da composição e da musicalidade, que é a nossa querida Vera Capilé. Com ela nós levamos também a musicalidade em todos os rincões brasileiros, porque essa viola foi aplaudida não só aqui, mas no Brasil. E depois tivemos a oportunidade de, através de projetos nacionais, levarmos a viola de coxo. Então a Vera Capilé é uma voz que vocês têm que ouvir, porque ela várias vezes foi acompanhada por esse coxo nessa sua trajetória musical. Em 1996, eu voltei assim com muita vontade de estar nos palcos para a Arte Cuiabana. E tive assim um apoio muito grande do Hernani Calhau. O Hernani Calhau, ele tinha uma amizade especial com a Bel. E quando o Hernani me viu cantando, falou: você precisa ter uma pessoa muito boa em música do teu lado e eu vou te apresentar. E me apresentou o Abel. Desde o primeiro dia que a gente... Foi muito interessante porque foi numa comemoração de alguma coisa a nível institucional. Eu estava com o Hernani, a família dele, e o Abel entrou no recinto com a viola de coxo aqui, aquele homem alto. Olha só que coisa, ele com uma viola de coxo. Aí ele falou assim: você precisa conhecer o trabalho do Abel. É um trabalho muito bonito. E até então, eu já estava em Cuiabá desde 61, eu nunca tinha ouvido falar que a viola de coxo viesse para para as festas ou comemorações do centro da cidade, da sociedade. E nunca tinha visto isso, nem nada aí. E aí, a partir daí, eu comecei a ver o Abel com a viola de coxo dentro da universidade, fazendo projetos, levando o pessoal que fazia viola lá para dentro,
Aí que eu fui conhecer o projeto dele, eu vendo a viola de coxo tocando não só o cururu, mas também o hino nacional, mas também a música erudita, porque o Abel coloca, o único que eu vi realmente tocar música erudita naquela época foi o Abel. E desde então eu estou do lado do Abel. A gente caminhou, a gente fez muito show junto, viola e voz, em comemorações institucionais, lá vamos nós cantar o hino nacional, viola e voz, hino a Mato Grosso, viola e voz, hino a Cuiabá, viola e voz, show fechado, a viola, músicas gravadas com a viola. Então para mim já era comum, a viola de coxo e a minha voz. Um belo dia eu recebo um convite para eu fazer uma inscrição e mandar trabalho para o Pixinguinha. Mandei e passou. Aí quem que eu ia convidar? Eu tinha direito a convidar um músico. Quem que eu ia convidar? Eu não ia levar um violão. Todos eles lá tinham violão, todos tinham baixo, todos tinham percussão. Eu falei, eu vou levar a viola de coxo. E foi a diferença desse nosso grupo do Pixinguinha. A gente andou o Brasil todo com a viola de coxo. Aonde a gente fazia show, era aquela fila de jovens atrás do Abel para saber como que é a afinação, sabe? Ele ficava horas, porque ele é um professor nato. Ele ficava horas explicando, e nós lá sentados esperando ele para poder entrar na van para ir para o hotel. Quantas vezes aconteceu isso, sabe? Que nós fizemos, o nosso percurso foi norte e nordeste. De Brasília a gente saiu norte e nordeste. Quantas vezes a gente ali fazendo a espera, porque o Abel está... Entende? E ele era um músico assim, que os próprios músicos tinham assim uma paixão pela forma dele colocar. Fomos para muitos lugares do país. Inclusive fizemos o Rolando Boldrin, o programa do Rolando Boldrin, sempre todos com essa paixão com aquilo que ele estava fazendo, porque ele transmite assim. O professor Abel, na viola de coxo, ele faz muitas posições. Ele já tocou até o hino nacional na viola de coxo. Aí a diretora do Pixinguinha, que era na época a Ana de Holanda, ela foi lá no nosso camarim e falou assim: se preparem que vocês vão para o Ano do Brasil na França. Foi assim, para nós um presente. E realmente no ano seguinte estávamos na França, com o nosso grupo, lá no Ano do Brasil na França, lá o Abel de novo fazendo aquele sucesso com a viola de coxo, aonde ia. Então sempre foi assim,
como se fosse um marco dentro daquilo que a gente estava fazendo, ele com a viola de coxo.